mas incomoda muito pouco o goleiro adversário. Por que o São Paulo tem a bola, mas não consegue chegar no gol adversário com tanta facilidade? Nós infiltramos várias vezes, nós chegamos várias vezes ao gol adversário. Talvez não finalizamos da maneira correta. Agora as jogadas foram criadas. Eu acho que isso é um fato a se lamentar, porque tivemos criação, tivemos ações dentro da área, tivemos triangulações próximas, triangulações com infiltrações do lado direito, do lado esquerdo. Esse momento aí nós vamos encontrar, assim como encontramos no jogo contra o Mirassol, continuamos insistindo, foi um time vibrante até o último momento. O São Paulo hoje procurou o gol a todo instante, não se entregou, teve um início ruim, sofremos o gol, fizemos o gol de empate, chutamos bola na trave, tivemos 2 cabeceios com os pés no chão, dentro da pequena área praticamente, sem que tivéssemos saltado nas bolas. Tivemos jogadas de fundo, com bolas enfiadas, chegando para as bolas divididas, chegamos em condições de conclusões, erramos muitas conclusões. Eu acho que o time está criando, o time está buscando, o time está tentando fazer de uma maneira correta. Infelizmente, o resultado em si acabou não acontecendo. O Brenner, uma opção, eu achei que ele sentiu um pouco o cansaço, tentamos ali com o Kaique, que é um garoto que tem muita velocidade, criamos boas oportunidades com ele. Eu acho que chega um momento que você tem que tentar algo diferente para que você possa buscar aí, naquela ocasião, buscar o empate e uma possível virada. Dorival, queria que você falasse um pouquinho da iminência nas contratações do Trellis e do Nenê, se eles se encaixam naquele perfil que você estava falando com a gente nas últimas coletivas. Insistência ainda no Cueva, só para entender. Ele ainda, por enquanto, você não tem como colocar ele em campo, tem que esperar ele resolver a situação com a diretoria para depois você poder utilizar o Cueva, é isso? A situação do Cueva está com a diretoria, não está com a comissão técnica, é um pouco diferente. Com relação a Trellis e Nenê, são 2 grandes jogadores, todos sabem disso. Foram opções apresentadas pela diretoria ao mercado, opções de mercado que acabaram acontecendo. Nós estávamos trabalhando outros nomes com outras funções, mas são 2 jogadores que vêm para qualificarmos o grupo. Eu acho que isso é um fato importante e espero que eles cheguem bem e que façam aí uma grande competição. O Dorival, pelo menos a impressão que eu fiquei é que em alguns momentos o Diego Souza não se achava no jogo, ou pelo menos nessa posição para a qual ele foi escalado, que é a de atacante de referência, não necessariamente a referência ali dentro da área, mas o último homem lá no setor de ataque. Você também teve essa avaliação e algumas pessoas questionam o fato dele ser escalado assim, apesar dele ter feito bons jogos assim, com as chegadas do Nenê e do Versátil dele? No primeiro momento não, eu quero o Diego ali porque é uma função que para mim ele vinha atuando no esporte dessa forma, com o André saindo da área e ele sendo um homem de penetração, e fez muitos gols assim. Então não é por causa de uma partida. Eu acho que nós temos que ter essa aproximação maior, porque o Diego, ele faz muito bem essa parede, e foi o que nós mais trabalhamos nesse período de pré-temporada. Nossos jogadores sabem como fazê-lo. Tudo é questão de tempo, de adaptação. Segundo o jogo do Diego, muito cedo. As opiniões com relação ao posicionamento de atleta, elas só se confirmam depois de 8, 10 rodadas para frente. O Diego sabe trabalhar ali, não vejo problema nenhum, e uma adaptação rápida dele vai acontecer. Então, São Paulo fez um grande jogo, nós não temos que ficar lamentando, não. Se o Corinthians fez por merecer o resultado, São Paulo não merecia ter perdido a partida. Eu acho que isso que é um fato importante. O resto são detalhes, pequenos detalhes, que serão arrumados e melhorados. Eu acho que a equipe apresentou muito mais coisas positivas do que negativas, ainda que entendamos a derrota, difícil de digerir, mas entendamos e vamos procurar trabalhar para que melhoremos aí na sequência. Dorival, vou emendar nessa sua resposta dos detalhes. Os jogadores saíram de campo reclamando muito dos 2 gols sofridos, pela forma como eles aconteceram, né? Sidão chegou a falar que é inadmissível os 2 gols que o São Paulo tomou. No vestiário você conversou com os jogadores, houve uma cobrança, te vi no banco ali também muito irritado com os 2 lances dos gols do Corinthians. Não faço isso após partidas, eu faço isso
lá no CT com a cabeça fria, depois de analisar e observarmos um pouco mais. Eu estava aborrecido em relação às paredes que o Casim estava fazendo, travando o início de corrida de todos os zagueiros. Avisei por 4 vezes o quarto árbitro, avisamos o árbitro o que vinha acontecendo e uma jogada que estava se repetindo a todo momento, e aquilo realmente estava desagradando, porque se pode ser feito, então pode ser para os dois lados. Eu acho que são situações que têm sido inibidas na maioria dos jogos, e foi assim durante o Campeonato Brasileiro, e nós pontuamos aquela situação desde do primeiro escanteio que havia saído. A situação ela se repetiu nos demais, e até que acabou acontecendo o lance do gol. Tá? Eu acho que é uma jogada que não é correta, não pode ser feita, é uma jogada que tem que ser parada no primeiro lance, e já vinha se repetindo por algumas ocasiões. E acabou ali numa delas saindo o gol. Então, eu acho que se pode para um, pode para todo mundo, então eu acho que aí libera geral, mas avisem, né? Porque na grande maioria dos jogos os lances são inibidos e são paralisados no momento em que existe essa barreira, esse tipo de proteção que existe muito no basquete, que no basquete é legal, no futebol até então não vinha sendo. Júnior, queria voltar para o primeiro gol. Imagino que com aquele tempo de jogo, é como você começar o jogo perdendo de 1-0, né? O sentimento é esse, imagino. Exato. E o tamanho da sua lamentação, e você tem que ali ficar pensando o que vai fazer, já que o jogo começou 1-0. Mas a equipe reagiu bem. A equipe, a partir desse momento, iniciamos mal, demos bobeira realmente, eles foram muito felizes na triangulação, na troca de passe e na penetração. Foi o diferencial, porque nós repetimos esse tipo de triangulação em muitos momentos e não conseguimos a definição final. Jogamos uma bola na trave logo em seguida, tivemos bolas atravessadas em seguida, 2 cabeceios, e aí sai o nosso gol. Numa jogada que nós insistimos já, e há algum tempo nós temos feito. Éder foi muito feliz. Então, eu acho que de uma maneira ou de outra a equipe deu uma resposta imediata. E fez assim durante todo o segundo tempo também. Procurou o gol com insistência, foi em cima. Nós pegamos uma das defesas mais seguras do futebol brasileiro, e mesmo assim nós criamos boas oportunidades. Agora, a definição final ainda estamos pecando, ainda acaba faltando, e quem sabe aí encontremos um caminho rapidamente. Dorival, ter acontecido o gol para o Corinthians no início da partida, obviamente mudou tudo aquilo que de repente tinha sido preparado para o início do jogo. Até para o Corinthians mudou completamente. Sim, com certeza. Minha pergunta vem voltada justamente para o sistema defensivo. Que análise você já fez ou está fazendo para poder deixar essa defesa do São Paulo tão consistente quanto a defesa do Corinthians? Isso daí é questão de tempo. O Anderson está fazendo o segundo jogo pela equipe. Eu acho que isso daí explica muito daquilo que talvez seja a pergunta. A equipe do São Paulo, nos últimos 12 jogos, essa é a 3ª derrota que nós tivemos. Nós perdemos, se não me falha a memória, tá, para o Grêmio. No Campeonato Brasileiro, perdemos para o São Bento, né, na primeira rodada da competição, com uma equipe que foi alternativa, e agora. Então, em 13 jogos, foi a 3ª derrota. A defesa vinha se comportando muito bem, vem se comportando muito bem. Perdemos a Arboleda logo no início, ganhamos Anderson agora. A Arboleda ainda vai demorar um tempo para um retorno, mas Bruno Alves já jogou muito bem, Aderlan já jogou bem. Então, não vejo um problema assim que nos tire o sono, não. Eu acho que foi uma situação de momento. O Corinthians foi feliz na primeira jogada da partida e acabou realmente fazendo uma infiltração, coisa que não acontecia na nossa área há muito tempo. No jogo do meio de semana mesmo, nós não tivemos uma penetração e apenas um chute de longe no nosso gol. Então, eu acho que isso daí é sinal muito mais positivo de que a defesa está respondendo do que propriamente por um gol tomado. Obrigado, Dorival. Fechamos aqui a entrevista. O São Paulo volta a treinar na segunda-feira às 3h30. A programação da semana completa vai ser enviada amanhã. Obrigado. Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.